E aí pessoal, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais, e hoje você deveria estar vendo uma review de mangás. Review essa que seria de Sandland, do Akira Toriyama, né? Publicado aqui no Brasil pela Panini. Mas enquanto eu me preparava para gravar esta review e a review do O Procurador também, que eu acabei de fazer a leitura, eu estava limpando a minha mente, assistindo a live aqui no canal Ministério dos Quadrinhos, né, o Audiência Pública, que tem todo domingo. E enquanto eu assistia, teve um comentário aqui, foi colocado na tela, que me chamou muita atenção. O Jorge Perazzo escreveu aqui: vocês estão sabendo sobre o projeto de lei chamado Lei Cortês? E o pessoal aqui do Audiência Pública meio que se furtou a responder sobre essa questão, né? O Diego aqui, meu xará, inclusive disse que não conhecia muito do assunto, que ia se inteirar antes de emitir uma opinião dele. E ele está correto em fazer isso. Mas isso me chamou a atenção, né? Que diabo é essa lei chamada, essa Lei Cortês? E até então eu desconhecia. Então o que eu fiz? Eu fui no nosso oráculo, né? No Google, digitei Lei Cortês. E eu busquei a informação que essa chamada Lei Cortês nada mais é do que um projeto de lei que está rolando lá no Senado, número 49 de 2015. Sim, ele é de 2015, fazem aí então 8 anos que ele foi proposto. E o que diz esse projeto de lei? Ele institui a Política Nacional do Livro e regulação dos preços, né? Só por essa pauta aqui, né, da ementa de regulação de preços, eu já fiquei com o meu pelo arrepiado. O pessoal mais novo não viveu essa época, e eu tenho uma lembrança bem vaga, porque eu era pequeno, mas eu passei por uma época em que os preços eram regulados aqui no Brasil, tabelados. E assim, as consequências não foram das mais agradáveis. Porém, naquela época, os preços eles eram tabelados, né, regulados, no sentido de que impedisse que eles aumentassem demais. A consequência disso era a falta de produtos nas prateleiras. É uma situação que ocorre praticamente com a Venezuela aí, nos dias de hoje, né? E na Argentina também mais recentemente. Mas é a primeira vez, ou eu não tenho lembrança disso, de que essa regulação de preços propostas impede que haja o comércio de mercadorias com um valor reduzido. Ele impede a redução de preços, basicamente. Então aqui a explicação da ementa, que está na tela para vocês também lerem, isso aqui está no site do Senado Federal, tá? Esse PL 49 de 2015, ele institui a Política Nacional de Fixação do Preço do Livro, estabelecendo regras para a comercialização e difusão do livro, e definindo infrações, penalidades de multa pecuniária e ação judicial. Todo livro receberá da editora precificação única pelo prazo de 1 ano, a partir de seu lançamento ou importação. Constituem infrações praticar tratamento não isonômico aos comerciantes intermediários e a oferta de livros a preços inferiores ao estabelecido. Então vamos entender o que significa exatamente esse projeto e por que ele voltou à discussão, né? Por que ele foi comentado aqui no Audiência Pública pelo Jorge Perazzo, né? Por que esse assunto ressurgiu, né? E assim, tem uma notícia aqui no próprio Senado Federal, né? No Senado Notícias, do dia 26 de outubro, ou seja, da quinta-feira passada, comentando sobre a audiência pública que ocorreu sobre esse assunto no dia 25. Essa audiência ocorreu na Comissão de Educação e Cultura, e segundo as informações que temos aqui sobre esse projeto de lei, esta é a última comissão. Após ela, isso vai em votação ao plenário dos senadores, né? E eles podem aprovar ou não este projeto de lei. Se for aprovado pelo Senado, ele vai à Câmara dos Deputados. E aí, se aprovado, vai à sanção presidencial. E se for sancionado... Então, o interessante é que é nesta audiência pública, né? Segundo a notícia que está divulgada aqui, os debatedores foram unânimes. Ou seja, não teve debate. Todo mundo concordou com a mesma coisa? Que debate é esse? Não existia um debate, né? Então eles foram unânimes em apoiar o projeto da autoria, não importa de quem. Depois, se vocês quiserem, procurem e leiam sobre essa notícia. Não vou entrar em questão partidária, tá? E aqui tem uma explicação um pouco melhor, né, sobre o que diz o texto. Então o texto prevê que todo livro, inclusive o digital,
ele receba da editora precificação única pelo prazo de 1 ano, como eu disse anteriormente, a partir de seu lançamento. Então, 1 ano após o lançamento daquele livro, daquela HQ, daquele quadrinho, né, ele terá aquele preço durante 1 ano. E segundo a justificativa desse projeto aqui, eles pretendem fixar o preço mínimo de venda ao comprador final, ou seja, eles querem colocar um preço mínimo que você precisa pagar por aquela HQ, por aquele quadrinho, por aquele livro. Você não pode pagar menos por aquilo. E eles dizem que isso irá assegurar igualdade de tratamento ao comerciante, livreiro, né? E incentivar e ampliar o mercado nacional, além de estimular a leitura. Eu gostaria de entender como que você, impedindo que as pessoas comprem livros e quadrinhos com menores preços, como que você incentiva a leitura? Gente, nós estamos em 2023. Na minha cidade não existe livraria, não existe banca de jornal. Eu compro tudo por meios eletrônicos. Eu não acredito que tem gente que pensa ainda que se a pessoa não consegue comprar em uma livraria física, em uma banca de jornal, o seu livro, os seus quadrinhos, ela não encontra outros meios, ela não tem acesso à internet para comprar direto de um e-commerce. Então eu gostaria que, se alguém souber essa resposta, porque talvez eu tenha alguma limitação, né, de entendimento com relação a isso, ao mercado, como que você, impedindo as pessoas de pagarem menos, você estimula a leitura aqui no Brasil? E em tese isso aqui seria uma forma de auxiliar as pequenas livrarias a enfrentar as grandes redes comerciais que vendem livros na internet. Nesse mês de outubro mesmo, saiu um vídeo aqui no meu canal. Esse vídeo aqui, ó, o fim das livrarias físicas. Eu vou deixar o link também na descrição do vídeo para vocês assistirem depois. E aqui nesse vídeo eu explico, né? Na verdade eu comento sobre uma matéria que explica como que as livrarias físicas estão crescendo após a falência, né, da Saraiva, e como elas conseguem concorrer com a Amazon, tá? Dentro das suas limitações, é claro, mas elas conseguem concorrer. Por quê? Porque elas se adaptaram às mudanças que ocorreram no mercado desde a entrada da comercialização, né, online de livros pela Saraiva, lembra da FENAC? Pela FENAC também, e principalmente pela entrada da Amazon aqui no mercado brasileiro. Mas voltando aqui à notícia, né? A senadora aqui afirmou o seguinte, que o livro não tem preço. Claro, ele vem de graça para mim. Vocês também devem receber ele de graça, né? Mas o preço tem consequências. Tá. Confesso que eu não entendi essa colocação. Ela complementa aqui. Precisamos pensar no acesso à educação e à cultura. Dizem que vivemos no país onde algumas leis pegam e outras não. Essa lei tem tudo para pegar, pois tem viabilidade social. De novo, gente, alguém me explica isso, porque eu não consigo entender o raciocínio dessa pessoa. Como que você vai dar acesso à educação, à cultura, aumentando o preço daquilo? É como você falar o seguinte, vamos acabar com as meias entradas no cinema, nos teatros, vamos limitar, né, a redução de preços a 10% no ticket, e isso vai fomentar a educação e a cultura. Então, e aqui complementa, né, que essa proposta aqui ela foi desarquivada, tá? No final de 2022 ela havia sido arquivada, e agora em 2023 essa proposta foi ressuscitada no Senado. Então assim, o presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros, sim, os editores de livro têm sindicato também, ele acredita que esse projeto é fundamental para a saúde, né, do mercado dos livros, e disse que em outros países que implementaram, né, essa regulação, eles observaram uma redução do preço do livro no longo prazo. Será que esse pessoal acredita que, de alguma forma, revivendo as bancas de jornais, e isso não vai acontecer, mas revivendo essas bancas de jornais, isso fará com que o preço seja reduzido? Eu sei que tem gente que argumenta que a Amazon tem um monopólio e quando a Amazon dominar toda a concorrência que ela possui, ela vai colocar o preço que ela quiser. Bom, se a Amazon fizer isso no futuro, o que vai acontecer? Logo surge alguma outra empresa, alguma outra livraria e coloca os preços mais baixos, vai concorrer com a Amazon. E a Amazon vai ser obrigada
a fazer isso de novo, gente. Isso é o livre mercado. Se acontecer da Amazon quebrar todas as outras livrarias aqui no Brasil, isso eu acredito que é impossível de acontecer, mas supondo que isso aconteça e a Amazon passe a cobrar só o preço de capa dos mangás, não dê mais desconto, certeza que vai aparecer alguém que vai dar um desconto maior. E se a Amazon fizer isso, ela vai perder espaço no mercado. Isso é uma coisa natural e bastante óbvia, né? Então, olha só no mundo que esse pessoal vive, que o diretor da Associação Brasileira da Indústria Gráfica, né? Ele lembrou que o livro físico chega à maioria dos municípios por meio das pequenas livrarias. Cara, não existe mais pequena livraria na maioria dos municípios. Minha cidade tem 14, 15 mil habitantes. Já faz mais de uma década que não existe livraria, que não existe banca de jornal. Livraria, na verdade, nunca existiu. Existia uma banca de jornal. Isso foi antes da Amazon começar a comercializar livros físicos. E hoje, para chegar livro aqui, é só comprando pela internet. Você não tem que me deslocar a uma cidade que está aqui a 50 quilômetros de distância para fazer a compra de um material físico. Eu não sei se esse pessoal é mal informado ou se é desonesto mesmo, né, defendendo esse tipo de medida. E olha como esse pessoal é descarado. Aqui na parte de sugestão, né, eu vou citar aqui, o presidente da Associação Brasileira de Direitos Reprográficos sugeriu trocar no texto do projeto a expressão preço fixo para preço justo. Bom, para você acreditar que tem pedirem de pagar menos por um livro é preço justo, sinto muito, mas você está no mundo da lua, se acreditar nessa balela. O que me salva um pouquinho aqui, né, que me dá um pouquinho de esperanças, é que das pessoas que opinaram aqui, a maioria está votando contra esse PL. Não que isso sirva de alguma coisa, mas pelo menos demonstra que a maioria das pessoas que se interessaram em pesquisar sobre isso aqui são contrárias. Bom, e pesquisando aqui no YouTube, o único canal que eu vi comentando sobre isso foi o Dois Quadrinhos, o Vinícius, né? Um vídeo de 1º de julho de 2017. Lembrando que a proposta foi apresentada primeiro em 2015, né? Então, em 2017 ele fazia um ano e pouquinho que essa proposta havia sido levantada. E só, e não vi outras pessoas comentando. E o Vinícius foi bem eloquente aqui no comentário que ele fez, né? No vídeo que ele postou, no conteúdo que ele criou com relação a isso. Eu concordo com as coisas que ele comenta aqui. E de uma maneira geral, as pessoas que comentaram nesse vídeo também. Eu peguei aqui os comentários pelos mais recentes, né? Apenas para vocês entenderem. Bom, aqui o Bruno postou, né, um comentário aqui: na Europa a lei similar, que permite desconto das livrarias online de no máximo 5%, né? Olha que legal, que bacana você ser um consumidor de quadrinhos lá na Europa. Lá eles mantiveram vivas as lojas físicas. Assim, na França, se eles pudessem, eles manteriam ainda vivos os acendedores de lampião que iluminavam as ruas antigamente antes da energia elétrica. Tá? Pode ter certeza disso. O Brasil prefere deixar o mercado totalmente livre, né? Como nos Estados Unidos. Cara, acabou a discussão. Né? Acabou a discussão. Qual que é a grande potência? Né? Qual é o país que tem as maiores editoras de quadrinhos? Mas o pior de tudo é que o Bruno aqui, ele olha o argumento dele, né? Basicamente ele diz o seguinte: se você não concorda comigo, né, você é a favor da desigualdade, você é desumano e você é débil. Né? Basicamente esse é o argumento que ele usa para impedir que você contra-argumente a opinião dele. Fantástico. Aí o pessoal comentando sobre a afinada Saraiva, né? O Pedro aqui também fez um comentário bem interessante, né? Tudo que pinta de novo, pinta no povo. O Vinícius também, um comentário bastante interessante aqui, né? Não há concorrência com preço fixo. Outra questão que não foi abordada no vídeo é o simples fato de que praticamente não existem livrarias no interior. É verdade, e hoje é pior ainda a situação, né? Ele diz que na cidade dele, por exemplo, é impossível achar mangás. Então essas pessoas que não têm acesso físico ao material vão pagar o preço por quem tem acesso. E essa lei só visa dificultar que o brasileiro se informe, não havendo descontos, ficará mais difícil a leitura, é isso mesmo. Essa lei vai ser uma bela BE. E tem gente também comentando que, né, vai ter que parar de comprar livros e HQs por causa dessa lei. E assim, parar de comprar eu acho difícil, né, mas com certeza vai diminuir bastante. E aqui vai a minha opinião sobre as consequências da aprovação, da sanção dessa lei, digamos assim, né? Se ela for colocada em prática de fato. Cara, quem coleciona vai dar uma reduzida nas compras, pelo menos a grande maioria, né? Quem tem condições, né? Quem tem mais condições financeiras, vai continuar comprando da mesma forma.
Agora, quem tem menos condições, né, quem já compra os seus livros, os seus quadrinhos, né, de uma forma muito racional, porque não tem muito disponível para gastar, afinal isso é um hobby e existem outras prioridades, essas pessoas sim reduzirão significativamente a quantidade de livros, de quadrinhos que elas comprarão, isso se não forem obrigadas a parar de vez. Isso é muito triste, porque sempre que uma lei ou um imposto é criado aqui no Brasil, geralmente quem paga essa conta é o lado mais fraco, tá? Com menos pessoas comprando, a tendência é que as editoras reduzam a tiragem. Se elas reduzirem a tiragem de quadrinhos e de livros, isso significa que o custo unitário, né, por essas obras tende a aumentar. Então, se você acredita que as editoras estão aumentando o preço simplesmente porque a Amazon está dando mais desconto no preço de capa, e que com a aplicação dessa lei, né, esses descontos deixarão de ser dados, por isso o preço de capa irá reduzir, está muito brisado, cara. Com todo respeito, né? No Brasil, as editoras não vão reduzir o preço de capa dos livros. E como esse aumento de custo virá, né, em razão de uma provável aprovação desta lei, o preço de capa vai aumentar ainda mais. Então, olha só, essa lei que visa facilitar o acesso à cultura, nada mais, nada menos estará elitizando ainda mais os quadrinhos aqui no Brasil. Ou uma forma de contornar isso é voltarmos à utilização de papéis descartáveis, digamos assim, né? A qualidade do material publicado tenderá a ser ainda menor do que já é, justamente para buscar uma redução de custos. O papel não vai parar de aumentar por causa dessa lei. O salário mínimo não vai parar de aumentar por causa dessa lei. E o salário mínimo, lembrando, tem um custo, né? Esse aumento do salário mínimo gera inflação em toda a cadeia produtiva. Então a tendência é sempre que os preços das coisas aumentem no Brasil, a inflação. As editoras pequenas que estão apoiando esse tipo, né, esse projeto de lei aqui, elas tendem a dar um tiro no próprio pé, tá? A concorrência para elas se tornará ainda muito mais difícil. Então, para quem foi criada de fato essa lei? Essa lei foi criada para as livrarias brasileiras protegerem-se da Amazon. Não é para ajudar culturalmente o povão. Isso aqui é para as editoras brasileiras, repito, se protegerem da Amazon quando entrou no mercado brasileiro. E esse protecionismo todo é bom para quem? É bom para o bolso, né, dos grandes livreiros do Brasil. O consumidor, eu, você, né, a gente se lasca, a gente que vai pagar a conta no final das contas. Eu sei que tem muita gente que não quer comentar essa notícia por N motivos, né? Sei que você pode analisar essa lei de vários pontos de vista, né? Como um comerciante, como um livreiro, como um editor, como consumidor de mangás, e eu estou prestando aqui, dando a minha impressão, tendo como um ponto de vista esse meu lado consumidor, mas eu gostaria de ver pessoas, né, influencers de canais grandes comentando sobre esse assunto. Como eu disse, eu fiz a pesquisa aqui no YouTube e o único resultado que veio para mim de algum canal que comentou sobre isso foi o Dois Quadrinhos, foi o Vinícius comentando. Enfim, o que você acha disso? Você acredita que essa lei será benéfica para nós consumidores, que isso será algo negativo para nós e para o mercado de quadrinhos e de livros também aqui no Brasil? Deixe nos comentários a sua opinião, tá? Concordando ou discordando, enfim. Se você me acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais.